Fala família, mundo da manutenção e família Globaltech Brasil, Giovanni Rodrigues em mais uma videoaula. Família, é o seguinte, esta videoaula ela é voltada especificamente para os nossos alunos, é uma videoaula complementar, tá bom? O que ocorre dentro do curso? O que eu observo? Eu sei que nem todo aluno é igual e a gente tem que respeitar isso. Tem aluno que ele tem dificuldade na parte de resistência, tá? Tem aluno que tem dificuldade na parte de sensor de temperatura e etc. Então, o que eu observo? Eu observo as dúvidas no grupo. Tá? O aluno está com uma dúvida lá no sensor magnético. Ele está com uma dúvida. O outro aluno fala o seguinte: professor, não estou entendendo muito bem aqui. Apesar de explicado, eu estou com dúvida. Como que essa panela trabalha com duas resistências, sendo que ela só tem uma? Por que duas? Porque na resistência principal, ela aquece na sua totalidade, potência máxima, tá? Utilizando a tensão de entrada máxima. Quando eu mudo a alavanca lá, deixa eu tirar a tampa dela aqui. Quando eu mudo a alavanca, né, aqui ó, esse mecanismo, quando eu coloco no modo aquecer, ela utiliza outra resistência ou a mesma? Então, essas dúvidas vão ser tiradas em apenas 3 videoaulas que a gente vai estar postando aqui, tá bom? Então acompanha, tá? Você que é aluno ou você que é robista, quer acompanhar, acompanha o passo a passo. De repente as dúvidas do aluno pode ser a sua dúvida também, tá bom? Então, como nem todo aluno é igual, a gente vai respondendo conforme aí a dificuldade de cada um. Tirando aqui, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho o modo de funcionamento dessa panela aqui. É uma arrozeira, né? Essa aqui é uma arrozeira, deixa eu ver, tá aí a marca. Eu não vou mencionar a marca aqui no canal para não ter problemas com a marca, beleza? Seguinte, como funciona basicamente uma panela de arroz? O funcionamento é basicamente igual a da tradicional. Você precisa de colocar água no recipiente, tá? E você precisa de que ali embaixo? Temperatura, né? No caso do tradicional você precisa de fogo. Seja um fogão a lenha, seja um fogão a gás, você precisa de fogo. Para quê? Para aquecer essa água, tá? Para poder amolecer o alimento que está aqui dentro. Pode ser um arroz, pode ser um legume, etc. Aqui do mesmo jeito. Porém, o fogo aqui é substituído por uma resistência, tá certo? Só para a gente entender aí o raciocínio. Por essa resistência aqui. Esta resistência varia de acordo com o modelo. Nós temos resistência de 400 watts, temos resistência de 1200, tá? Temos resistência de 900 e por aí vai. Então, muda de acordo. O princípio, importante você notar isso aí, o princípio de funcionamento é o mesmo, tá certo? Essa resistência que eu estou apontando aqui, que inclusive o cliente é relaxado, olha como é que está isso aqui, ó, falta de higienização, isso aqui é muito perigoso para danificar o equipamento, tá? E outra coisa que eu vou falar para você aí, você que é aluno, que já está consertando, já está entregando o seu serviço para o cliente, seguinte, não esquece, eu dou garantia dos meus serviços aqui, porém eu falo para o cliente, tem garantia de 90 dias, tá? Na peça que foi trocada. Imagina que eu troquei essa resistência, cobrei o valor e dei 90 dias de garantia. E o cliente simplesmente não faz higienização. Inclusive nós temos um serviço aqui de higienização. O cliente às vezes não gosta de limpar, pode molhar, tem medo e tal. Então a gente tem aqui um plano de fidelização que é onde o cliente paga um determinado valor no conserto, ele já tem direito a uma higienização a cada 90 dias, tá bom? Então, se está na garantia, o cliente me reclama e diz, olha, deu problema de novo. Aí eu verifico, se está do jeito que está aqui, eu não dou garantia. Só que para que isso possa funcionar e você não ferir o Código de Defesa do Consumidor, você precisa ter um RI. O que é um RI, Giovanni? Um regulamento interno, tá? O regulamento interno ele pode funcionar normalmente perante a lei, desde que não seja abusivo, tá? Perfeitamente. Se o cliente viu lá e aceitou minha ordem de serviço e assinou a ordem de serviço e da garantia, eu estou amparado pela lei, tá bom? E o cliente também. Pois bem, o modo de funcionamento é esse. Essa resistência que está aqui, ó, essa aqui, ó, ou essa que está aparecendo aí para você, ela recebe 127 volts ou 220, tá? Ainda não encontrei ela em bivolt. A maioria ela é dividida, ou é 127 ou é 220, tá? Então, ela recebe essas tensões mencionadas direto nela. Porém, por exemplo, aqui, ó, aqui tem os dois fios, tá? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, imagina que isso aqui são os dois fios que vêm da tomada, né? Eu vou ligar os dois fios direto lá na resistência, nos terminais por baixo, onde eu vou estar mostrando. Perfeitamente. Só que em um desses lados, em um dos lados aqui do fio, que energiza a resistência, eu tenho sensor de temperatura, tá? Ele é cortado aqui, tem um sensor de temperatura. Eu tenho mais aqui, na entrada, eu tenho um termofusível, tá? Aqui uma proteção, tá certo? E tem outras que eu tenho aqui, ó. Desse lado eu tenho aqui uma resistência limitadora de tensão. Vamos já chegar lá. Agora eu vou para o foco do vídeo, tá? Tirando a dúvida de alguns alunos. Vamos conhecer um pouquinho. Essa é a resistência, tá? É a única resistência que tem aqui, principal de aquecimento. Veja bem, eu tô falando a única de aquecimento. Essa aqui, ó,
Tá vendo esse aqui, ó? Tem gente que chama de mecanismo de disparo, né? Cebolão, né? São nomes que dão. Mas aqui, ó, o nome realmente é termostato magnético, tá? Termostato magnético. Ele que faz o disparo, tá? Esse aqui, ele tá bem interessante porque ele é mais em conta, diferente desse aí, ó. Esse aí da imagem, dá uma olhada. Esse aí da imagem, ele é um termostato eletromecânico. Por quê? Porque passa tensão e corrente por ele, tá certo? Então, para a resistência disparar, é preciso que haja uma temperatura em cima desse sensor, dispara, só que eletromecanicamente, né? Ele tem, dentro do sensor tem uma lâmina, isso aqui é diferente. Termostato magnético. Então, vamos virar aqui. Ah, não perde a próxima videoaula, tá? Tirando dúvida dos alunos. A gente vai falar de um assunto que é muito importante. Qual assunto? Minha panela está queimando arroz, está queimando os alimentos. Não dispara, funciona normalmente, mas queima. Próxima videoaula, não perde. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, senão você vai perder essas aulas. Essas aulas vão ficar apenas 2 semanas aqui no canal, beleza? Depois passa apenas para quem é aluno. Ah, Giovanni, eu quero adquirir o curso completo, o que eu faço? Tá aí, ó. Olha o número aí, ó. Vai ficar para você em algum lugar o número, tá? Aproveita a promoção, viu? Promoção aí, tá com 50% de desconto. Vamos lá. Virando aqui a panela, tá? Hoje eu não vou falar do defeito dessa panela aqui. Não vou falar do defeito. Hoje eu quero mostrar e tirar as dúvidas. Primeira coisa que eu quero mostrar, Giovanni, como pode essa panela ter o modo de aquecimento total, né, que é onde ela vai ferver o arroz, o preparo, tá? Onde ela vai estar utilizando na resistência a tensão máxima. Eu quero saber como que ela faz para ficar só no modo aquecer, já que não tem duas resistências. Vamos entender. Para você entender isso aqui, pega o teu multímetro, tá? Isso funciona para a maioria das panelas, tá? Essas arrozeiras aqui, a maioria. Pega o teu multímetro, seja ele digital ou analógico, coloca na escala máxima de tensão em corrente alternada. Tá aqui, ó. Alternada, 750 volts. Aí, ó, certinho. Não é tensão em corrente contínua, é alternada. Coloquei na alternada, ó, vou ligar, tá? Fica de olho no meu multímetro ali e onde eu vou medir aqui. Para facilitar, eu vou deixar a chave desse lado. Tá aqui a chave, ó. Chave liga, desliga, certo? Preste atenção numa coisa aqui. Nesse momento, eu vou ligar a panela. Se você não entende, não mexe, tá? Aqui, você pode tomar choque, então não mexe. Se você é aluno, porque eu estou falando com quem, de repente a pessoa não é aluno, está apenas vindo aqui no canal. Se você não é aluno, use uma luva, tá? E procura ter conhecimento sobre isso aqui para você não tomar choque e correr aí um risco. Vamos lá. Tá aqui, ó. Se você observar, ela está no modo aquecer, ó. Ó, a lâmpada aquecer está ligada. E o meu mecanismo, a minha alavanca aqui, ó, está para cima, tá? Como se a panela estivesse desligada. Aqui eu ativo a resistência principal, tá? O LED vermelho. Quando eu solto, ele volta para o aquecer, vai ficar só aquecendo. Está no modo aquecer. Como ela está no modo aquecer, o que eu vou fazer para você? Com o meu multímetro alternado, eu venho em cima da resistência. Tá aqui a resistência. Estou falando da resistência de aquecimento, aquela que eu mostrei lá embaixo. Tá aqui os terminais dela, esses dois aqui, ó. Esse e esse aqui. Coloco aqui, ó, nas duas aqui e observo. Ela me apresenta um consumo de 10 volts. E ela só está aquecendo. 10 volts apenas, tá bom? Giovanni, por que ela está apresentando esse consumo de 10 volts, já que a chave está desligada, está no modo aquecer? É bem simples, tá? Você vai já entender. Vou colocar de volta, está em 10 volts. Aí vou ligar a chave, ó. Quando eu ligo, ela passa a utilizar na resistência a tensão máxima fornecida pela rede, que é 111 volts. Soltei, ela volta para 10 volts. O que ocorre? Quem é que faz esse controle dessa temperatura? Tá. Quem faz o controle da temperatura é o termostato magnético. Esse que está aqui embaixo, aqui, ó, que a gente vai estar estudando na próxima videoaula. Em uma videoaula só não dá. Esse aqui, ó. Por que o arroz queima? Por que o alimento queima em uma panela elétrica? Você vai entender tudo. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a microchave, falar sobre a resistência e falar quem é que diminui essa tensão, tá? De 120 volts para 10 volts. Preste atenção. A chave é uma das responsáveis por isso. Pegou a panela para saber se tem tensão chegando, se está alimentando, se a chave está boa e se os LEDs estão bons, com um único teste você consegue fazer isso. Ó. Com um único teste. Colocou as suas pontas de prova.
nos terminais da resistência, nos conectores aqui. Você vem aqui, ó. Resistência está sendo alimentada, tá? Soltou, o aquecimento está funcionando perfeitamente. Com esse teste, eu observo que a microchave está boa, porque ela desacionou, ela tirou do 110 direto e passou para o aquecimento aqui em 10 volts. Então, nesse único teste, eu já descubro o seguinte: microchave está boa, a minha resistência está boa, e as minhas lâmpadas piloto, a gente vai conhecer na outra videoaula a lâmpada piloto. As minhas lâmpadas piloto estão ok, porque elas estão acendendo, tá certo? Perfeitamente. Feito esse teste, o que eu vou mostrar para você agora? Por que é feito esse aquecimento em 10 volts apenas? Quem é que faz isso? Deixa eu girar aqui. Você está vendo essa peça aqui, esse componente aqui, ó? Ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 2 fios saindo aqui, né, de uma chapa aqui, ó, tá? Uma chapa metálica. Isso aqui é o que, Giovanni? Isso é um termostato? Não, erroneamente. É um sensor de temperatura? Poderia ser, mas não é um sensor de temperatura. Isso aqui é uma resistência, tá? Como se fosse a grande aqui, ó. Porém, ela é muito alta, a resistência ohmica dela é muito alta, tá? É ela que limita a tensão, tá, total para apenas 10 volts, essa aqui. E qual é a forma de medir? Você vai aprender. Vou desligar aqui para a gente poder medir ela primeiro, para depois falar aqui como acontece essa mudança de 127 para 10 volts. Olha aqui, ó. Eu vou utilizar esse outro multímetro aqui por questões de precisão, tá? Para quem está começando, ele vai mostrar com mais precisão. Como eu vou trabalhar numa escala mais alta, eu vou deixar em um lado aqui, eu não vou tocar, tá? Por que eu estou mostrando com detalhe? Para você não ter alteração aí nas suas aferições. Então, aqui, ó, em um lado da minha ponta de prova, eu vou deixar assim. Essa medição é a medição a frio. Vou colocar na escala automática, tá aí, ó, na escala automática de resistência, de escala ohmica automática. Vou deixar aqui dentro, fica melhor. Vou deixar aqui, ó, perfeitamente. Agora eu vou fazer o seguinte: um lado, vou colocar aqui, ó. Um lado eu não vou tocar, aí um lado eu não vou tocar, para não haver alteração. Agora a gente vai passar a medir a resistência pequenininha, tá? A resistência limitadora. 370 ohms, tá? Agora, a partir do momento que eu ativo a resistência principal, ó, passa, veja bem, ela passa para 43,2 ohms, ou seja, ela trabalha numa resistência bem baixa, né? Você vê a diferença. Com essa resistência aqui, eu descubro a potência do equipamento fazendo alguns cálculos, tá certo? Então, só para você observar. Resistência limitadora, estou medindo. Ativei, resistência principal, 38,2 ohms. Resistência limitadora, 370,6 ohms. Beleza? Perfeitamente. Feito esse teste, eu descubro o seguinte. Eu descubro que resistência limitadora está ok. Resistência limitadora ou resistência menor. Tá certo? Então vamos lá. Vou mostrar para você agora como é que é feito essa mudança, o mecanismo. Essa microchave, tá, é a principal responsável para fazer essa mudança de 127 ou 220 para 10 volts apenas. Giovanni, e se eu tiver em 220, que aqui está 127, né, ou 110, tanto faz. E se eu tiver em 220, lá também vai mostrar 10 volts aqui no meu visor? Depende da região. Pode mostrar 10, 8, 15 volts, tá? Mas vai ter que baixar essa tensão. Então, quem vai segurar uma média de 80% dessa corrente é a resistência aqui, ó, resistência menor, tá bom? A limitadora, a resistência limitadora. Então, vamos entender. Esta microchave, tá? Esta microchave, ela é igual a essa daqui, ó, tá? 2 terminais, aqui, ó, igualzinho essa aqui. Só que essa microchave aqui, ela trabalha, veja bem, quando ela está desacionada, quando eu falo desacionada, presta atenção, é quando ela está com esse acionador aqui, ó, para cima, como está aqui agora, tá? Ó, ele está em repouso, tá certo? O mecanismo aqui dentro não está acionado. Quando ela está dessa forma aqui, o que que ocorre? Ela está trabalhando, ela está transferindo corrente. Como é que eu faço para saber, Giovanni? Vou fazer o teste na microchave direto aí, tá? A vantagem é essa, que o teste pode ser feito aí. Coloca teu multímetro na escala de BIP,
aqui, ó. Tá? A gente vai ouvir aqui o som. Ó. Se eu colocar aqui agora, como ela é normal, veja bem, ela é normal fechada, ou seja, sem estar sendo acionada, ela já conduz. Se eu colocar aqui, vai ter que bipar. E sempre que você for fazer teste, tira um lado, tá? É importante tirar um lado. Tira um lado para você, de repente, não causar conflito na aferição com as outras peças aqui. Então deixa só um lado e o outro você coloca. Ó. Tá boa, por quê? Porque ela está normal fechada. Pressionei, ela para de conduzir. Soltei aqui, liberei a chave, ela começa a conduzir. Então a chave está boa. Agora deixa eu mostrar o processo, como funciona, para você entender e descobrir defeitos através desses testes. Quando eu faço isso aqui, ó, liguei, veja bem, quando eu faço isso aqui, eu liguei a resistência principal. Quando eu aciono aqui, essa chave aqui, ó, veja bem, ó, quando eu faço isso, essa chave passa a conduzir, tá? Ela passa a conduzir direto para a resistência aqui. A tensão máxima da rede, ela passa a conduzir a tensão máxima. Quando eu solto, ela corta essa chave, veja bem, quando eu solto, ela corta essa chave e passa, veja bem, ela passa a conduzir apenas 10 volts aqui. Por quê? Ela passa a utilizar essa resistência limitadora aqui, ó. Se ela passa a utilizar essa resistência limitadora, obviamente a tensão aqui já vem limitada a 10 volts ou um pouquinho mais, tá certo? Acionei, ela recebe a tensão total da rede. Desacionei, ela recebe apenas 10 volts, porque 80 a 85% dessa tensão, quem está utilizando é a resistência que está limitando, tá bom? Basicamente isso aqui. Mostrando aqui no papel, fica melhor para você, como é realmente que funciona. Aqui, ó, para facilitar, não é o desenhista, mas dá para você entender aí, tá bom? Veja bem, aqui eu tenho uma resistência principal de aquecimento, tá? Aqui eu tenho uma resistência limitadora, aquela quadradinha que fica ali, tá? Que chamam de sensor e tal, mas é uma resistência, tá? Aqui eu tenho microchave, aquela microchave que alavanca, arma e desarma, tá certo? E aqui eu tenho minha rede elétrica. Esse esquema vale para a rede elétrica 127 ou 220, tá? Neutro e fase, ou fase e fase. Acompanhe os passos que eu vou estar fazendo aqui, tá? A ligação que eu vou estar fazendo aqui. Essa ligação que eu estou fazendo no esquema, ela é apenas para a gente entender em que momento a resistência principal funciona com a potência máxima e em que momento ela deixa de funcionar com a potência máxima e passa a funcionar com a potência mínima, potência de aquecimento. Vamos chamar aqui, ó, potência de cozimento, que é a potência máxima, e potência de aquecimento, que é aquela potência que ela mantém só o alimento aquecido. Beleza? Então vamos entender aqui. Vou fazer a primeira ligação. A primeira ligação eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu vou ligar um lado da resistência aqui, ó, um lado direto na rede elétrica já. Tá? Lembrando que vai passar por um fusível, mas vamos colocar direto aqui para a gente não entrar, não perder o raciocínio. Tá aí, ó. Eu fiz a interligação aqui, ó. Tá? Um lado, tá? Já deixei o fusível aqui para a gente já acompanhar então completo. Um lado da resistência já vem direto na rede elétrica, passando apenas pelo fusível, tá certo? Beleza. Importante entender, um lado vai direto para a rede elétrica, seja fase ou neutro. Eu tenho outro lado da rede elétrica aqui. Para que essa resistência funcione, eu preciso liberar o outro lado. Só que esse outro lado vai passar pela chave e depois vem para a resistência. Então, vou fazer essa ligação agora. Quero que você acompanhe o passo a passo. Ó, o outro lado aqui, ó, tá? O lado aqui da rede elétrica, onde estava ligado, já veio direto para a chave, tá? Já entrou aqui na chave. Lembrando que essa é uma chave, tá? Ela é uma chave que quando ela não está acionada, ela já é normal fechada, ela já está transferindo tensão, tá certo? Ela já está transferindo tensão. Agora eu vou fazer o restante das ligações para você entender na íntegra. Aqui, ó. O próximo passo é esse aqui, ó. A parte de baixo da microchave, tá? Ela sai da microchave, passa na resistência limitadora, tá? E vem direto para a resistência principal. Aqui eu tenho 2 fios saindo desse conector. Aqui a minha resistência já estaria funcionando, tá? Porque essa chave ela é normal fechada, ou seja, ela já está passando o contato aqui agora, ou seja, a minha resistência está funcionando, tá certo? Agora eu vou fazer o próximo passo aqui, a próxima ligação. Se eu pressionar aqui nesse acionador, a minha chave deixa de passar essa tensão que vem dali para a resistência, ela corta. A partir desse momento ela corta.
Agora eu vou fazer o próximo passo aqui. Pronto. Aqui, ó, só para simplificar, eu puxei aqui, ó, no mesmo terminal, tem 2 fios, eu puxei mais um para cá, ó, tá? Entrando aqui na resistência limitadora, perfeitamente. Agora a gente vai poder entender, de fato, o mecanismo, como funciona. Como essa chave aqui, na hora que eu aciono lá para utilizar a potência máxima para o cozimento, na hora que eu aciono a alavanca, ela libera esse acionador. Quando ela libera, já que essa chave é normal fechada, ela passa, veja bem, ela passa a conduzir direto para a resistência, aqui ó, direto, já que um lado da resistência está na rede elétrica, só para facilitar. Um lado já está na rede elétrica. Para ela funcionar, ela depende da passagem de tensão do outro lado. Quando eu solto a alavanca, que eu pressiono para baixo esse botão aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, tá? Quando eu faço isso, o que ocorre? Ela libera a tensão aqui, ó, tá? Ela libera a tensão na chave, passando a alimentar direto a resistência principal, sem a intervenção da resistência limitadora. Está funcionando direto aqui. E ela está funcionando. Uma coisa que você precisa entender: esse tipo de panela, enquanto ela tiver com água, tá? Enquanto ela tiver com água dentro ainda, ela não aciona, veja bem, enquanto ela tiver com água, ela não aciona o termostato magnético. Por quê? Porque no momento que ela tiver com água, ela vai estar dissipando essa temperatura toda no alimento, tá certo? Ela vai estar fervendo ali. A partir do momento que não tem mais água, o que acontece? A temperatura no interior da cuba aumenta, forçando o termostato magnético a desacionar, passando apenas para o modo aquecer. Quando acontece isso, essa chave ela corta, tá? Ela deixa de passar essa tensão aqui, ó, direto para a resistência e passa, já que ela corta aqui, ó, ela passa essa tensão agora pela resistência limitadora, apenas isso. Ou seja, por isso que chega os 10 volts aqui, ó, tá certo? Porque na hora que ela corta aqui a tensão principal, ela vai ter que passar agora por outro caminho, tá? Pelo caminho da resistência limitadora. Basicamente isso aqui. Beleza? Recapitulando. Rede elétrica entra por aqui o fusível, resistência, perfeitamente, já tem um lado alimentado. E agora, como essa chave ela é normal fechada, tá? Quando ela está desacionada, ela é normal fechada, ela já está conduzindo aqui. Então, nesse momento, na hora que eu pressiono a alavanca para baixo, ela fica normal fechada, ou seja, ela deixa de ser acionada. Aí ela passa a ferver, né? Passa a cozinhar o alimento. A partir do momento que o nosso termostato magnético desaciona a chave, na hora que ele sobe a alavanca e desaciona a chave, eu não tenho mais essa tensão aqui, ó. Eu não tenho mais essa tensão passando por aqui, né? Vindo aqui, ó. Não tenho mais ela vindo direto aqui pelo terminal. A partir do momento agora, eu tenho ela vindo direto por aqui, ó. Tá? Por aqui ela já não passa mais, porque ela cortou. Ela só tem um caminho, que é o caminho da resistência limitadora. Com isso, só vai trabalhar com 10 volts. Giovanni, eu posso deixar a panela, então, no modo aquecer o tempo todo? Não, você tem que aconselhar o teu cliente em relação a isso. Terminou o alimento, fica de olho, tá? Porque ela não corta geral, ela vai ficar sempre mantendo aquecido esses 10 volts. Vai queimar a panela e vai acontecer isso aqui também, ó, tá? Tirar o antiaderente, tá certo? Basicamente isso aí. Eu preciso agora, seguinte, eu preciso que você fique ligado na nossa próxima videoaula, que eu vou estar falando de um problema muito comum, que é o problema desse equipamento começar a queimar o alimento, tá certo? É isso aí. Um abraço, família Mundo da Manutenção, um abraço, família Global Tech. Quero agradecer todos os alunos aí por acreditar no nosso projeto. E você que é novato aqui, seja muito bem-vindo à família Global Tech e vamos avante até a próxima videoaula.